Com o passar dos anos, o mundo vai evoluindo constantemente. A humanidade vai adquirindo conhecimento e tudo, de alguma forma, acaba influenciando nos mais variados costumes e atitudes das sociedades. Nesse sentido, a higiene é um dos pontos que mais sofreram transformações de tempos antigos para atualmente. Na época medieval, por exemplo, as concepções de limpeza e bons modos eram totalmente diferentes. Tudo bem que o conhecimento e o acesso à informação eram muito mais limitados, mas isso não diminui o fato de que o mundo era muito mais obscuro no quesito higiene. Sobre esse assunto, com base em uma publicação do site All Day, eu apresento para você 9 práticas diárias da época medieval que poderiam assombrar a sua vida. O meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fala do Game. Fala gamer! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, como vocês puderam perceber, hoje o cenário está um pouco mais tenso. Hoje nós vamos falar de alguns costumes bem nojentos da era medieval. É o quadro chamado Fala do Mundo que está estreando novamente aqui no canal Fala do Game. Antes de irmos para esses fatos curiosos e nojentos, eu quero pedir para você deixar aqui o seu like. É isso mesmo, galera. O seu like ajuda demais para que esse vídeo alcance mais gamers curiosos como você. Então deixa esse like aqui porque é para ajudar o canal, tá bom? Dito isso, vamos então para a nossa lista, porque olha, a coisa aqui tá bem nojenta, tá? Ih, rapaz. Então, prepara o estômago e vamos para a lista. Número 9. Sanguessugas eram sempre um ótimo remédio. Junto com o mercúrio, os sanguessugas eram as alternativas medicinais farmacêuticas mais recomendadas na inacreditável Idade Média. De desconfortos estomacais a dores de cabeça, essa era quase sempre a solução para o seu problema. Isso era uma alternativa às sangrias, que na época, quando alguém sentia uma dor de cabeça, algum tipo de desconforto estomacal, febre e etc., algumas pessoas que não tinham muito dinheiro na sociedade medieval optavam pela sangria, que era onde eles iriam, em um barbeiro ou em um médico, por exemplo, que qualquer pessoa, na verdade, que tivesse uma navalha afiada poderia causar aí uma sangria. Eles cortavam geralmente na parte do braço para que as pessoas sangrassem um pouco, e eles acreditavam que isso tirava as enfermidades do corpo. Já quem tinha um dinheirinho a mais, iria optar então pelo método das sanguessugas, onde eles iriam colocar no seu corpo sanguessuga para que eles pudessem sugar o seu sangue e você não ser cortado pelas navalhas que muitas das vezes eram enferrujadas e poderia causar um tétano em você. Maquiagem inusitada. Bem, se hoje em dia você vê pessoas lindamente produzidas na maquiagem, não imaginam como isso era na era medieval. Um dos itens mais intrigantes, por exemplo, eram as sobrancelhas postiças. Para fazer esses tipos de sobrancelhas, eles selecionavam ratos mais peludos. E aí eles pegavam a pele do rato, que era a parte mais peluda, e aí confeccionavam esses tipos de sobrancelhas postiças. E aí? Você teria coragem de usar esse tipo de sobrancelha de rato? Ah não, aí não. Número 7. Penteados também costumavam feder. Para poder confeccionar os mais variados penteados da época, as pessoas muitas vezes usavam perucas preparadas com gordura animal, o que deixava com odores extremamente ruins. Consequentemente, esse mau odor chegava a atrair mosca, piolhos e outros insetos. Número 6. As camas abrigavam pessoas e diversos tipos de insetos. Bem, como nós estamos aqui falando de precariedade da higiene na época medieval, as roupas de cama eram extremamente sujas. Logicamente, esse local se tornava lar de muitos vermes e insetos. E isso acontecia quando as pessoas iriam dormir, dividindo aí o seu espaço entre insetos, vermes e ainda mais entre elas. Imagine só que tenso você acordar vendo um verme do seu lado. Então já era. Número 5. Os chãos eram mantidos de forma insana. Naquela época, o principal costume não era varrer a sujeira para debaixo do tapete. Tudo que caía ali ficava. E isso iria apodrecendo e as pessoas, para não pisarem na sujeira, colocavam palhas por cima da sujeira. E aí, quando caía mais sujeira em cima da palha,
colocavam aí mais palha em cima da sujeira consequentemente. E isso fazia com que os odores ficavam insuportáveis. Imagine um caminhão de lixo. Todos aqueles lixos estão podres, exato? Então você já sente um mau cheiro insuportável. Imagine isso dentro do seu lar ou também nas ruas do qual você transita. É bem intenso, não é verdade? É verdade. Número 4, papel higiênico. Quando as pessoas já faziam aquelas necessidades, o famoso número 2, sabe como elas se limpavam? Não. Elas passavam a mão, galera. Isso mesmo, passavam a mão para poder se limpar. Os romanos, por sua vez, mas não menos nojento, usavam uma tal de esponja comunitária, onde eles tinham a esponja e aí quando eles faziam as suas necessidades, eles aí se limpavam com essa esponja e depois passavam uma aguinha, né, e deixava lá para outras pessoas utilizarem também, que aí justamente por isso que tinha o nome de esponja comunitária. Fora os membros do corpo e os objetos divididos por toda a família, na época também havia outra alternativa para limpar o local onde o sol não bate. Algumas pessoas optavam por usar folhas grandes e macias, porém nem todas tinham um conhecimento de quais folhas iriam utilizar para se limpar. Algumas delas utilizavam aí folhas que não eram para serem usadas na parte do corpo, pois causava irritação. E algumas delas aí ficavam com inflamações horríveis naquela região ingrata. Nossa! Número 3, o penico. Bem, se você for investigar, pode ser que ainda hoje encontre alguém que use o pinico, principalmente quem já tem certa idade, pois isso aí vem de um costume muito antigo, já que banheiros e privadas são uma invenção relativamente recente. Mas isso não exclui o fato de quões nojentos eram esses tipos de objetos. Geralmente eles ficavam aí no canto do quarto ou embaixo da cama, e as pessoas faziam ali as suas necessidades durante a noite, e só no final da manhã é que eles tiravam para poder ir jogar fora. E geralmente, galera, olha só que absurdo, eles jogavam os dejetos na rua, não importando quem passasse, eles jogavam lá. E aí vinha aquela velha questão da palha, eles colocavam palha por cima. E imagine o quão ruim era a era medieval na questão higiênica. Se o mundo tiver culpa, o mundo é aqui. Número 2, a estranha forma de tomar banho. Quem não gosta de tomar aquele banho maravilhoso ao chegar em casa logo depois de um longo dia de trabalho? Bem, se você é um desses, no período medieval, talvez repensasse essa condição, pois até as banheiras particulares das casas eram usadas de maneira comunitária. E o pior, a água era reutilizada constantemente. Segundo alguns estudos, as pessoas tomavam banho, mas existia uma questão de hierarquia dentro da casa. A água era reutilizada, porém começava da pessoa mais velha até a mais nova. Eles tomavam banho dentro de baldes gigantes ou bacias, e aí quando essa água iria caindo, iria ser reutilizada por outra pessoa aí que fosse mais jovem. Então seguia sempre essa hierarquia, né, que era dos maiores até os menores. Imagine no final do banho, né, quem ficava por último para tomar banho, o quão suja que essa água não estava. Diante disso, você pode imaginar por que as pessoas não ligavam de praticar o chamado banho anual. O quê? Não acredito. Exatamente. Houve uma época em que a higiene corporal só acontecia uma vez por ano. Número 1. Talheres. Para quê? A maioria das pessoas não ligava para o uso de talheres. Então, por isso, eles costumavam comer com a mão, que sequer eram lavadas antes das refeições. As louças que serviam os pratos, muito provavelmente também não passavam por qualquer processo de limpeza. Essa situação só começou a mudar com a ascensão da classe média em Amsterdã lá pelo século XVIII. E aí, galera, vocês acham que isso realmente é verdade? As pessoas da era medieval eram realmente tão nojentas assim? Comenta aqui que eu quero saber de você, hein? Tudo bem. Ah, e uma outra coisa também que eu quero saber de você. Gostaram desse quadro aqui chamado Fala do Mundo, aqui no canal Fala do Game? Comenta aqui que eu quero saber de você também. E se você tiver alguma curiosidade sobre o mundo, deixa aqui nos comentários também, que eu posso trazer vídeos aí dentro desse quadro com a sua sugestão. É claro! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então por favor, se inscreve aqui no canal agora, porque toda segunda, quarta e sexta-feira tenho notícias, curiosidades e histórias incríveis sobre o mundo dos games e também agora do mundo em geral.
Então, se você gostou desse quadro, gostou do conteúdo, venha participar então dessa família que vem crescendo com força. Além disso, todas as terças e quintas temos aqui também as nossas lives, onde nós podemos interagir ao vivo para que você também venha ficar antenado sobre tudo que está rolando no mundo dos games e também sobre curiosidades em geral. Eu vou ficando por aqui e espero você para o próximo vídeo, hein? Encontro marcado. Fui!